chegou o grande momento depois de uma superprodução. E a partir de hoje, olha, você começa a acompanhar aqui no Cidade Alerta Rondônia uma série especial sobre a cheia histórica do Rio Madeira. 10 anos da grande cheia. Vamos acompanhar então a primeira reportagem dessa série especial que produzimos com muito carinho. Em 2014, a água mostra toda a sua força. O município de Porto Velho enfrenta a maior cheia já registrada em toda a sua história. Tristeza, medo e incertezas. 10 anos depois, vamos relembrar esses momentos marcantes que jamais serão esquecidos. Rio Madeira, a grande enchente. O gigante Madeira é um dos maiores rios do mundo. Em 2014, a cheia histórica deixou o município de Porto Velho embaixo d'água. Isso eu não considero uma enchente, eu considero isso um dilúvio. Parece que nós estamos voltando aos tempos de Noé. Fiquei numa depressão muito grande, né? De eu ver meus netos trepados no pé da mangueira, né? Eu digo, vai morrer todo mundo, vai morrer, Senhor. Tem misericórdia. E nós vemos a enxurrada muito forte. Famílias devastadas. Essa água toda atingiu várias regiões de Porto Velho. Nos bairros mais antigos da capital, histórias levadas junto com a água. Naquela época, essa região que nós estamos aqui no Cainágua, o Triângulo, tudo ficou debaixo d'água. Como o senhor acompanhou toda essa etapa aqui, vamos dizer, esse processo aqui em Porto Velho? Olha, eu vi outras enchentes que não foram tão grandes, mas que inundaram essas áreas todas. A enchente que cobriu esse telhado, você veja que o telhado é novo, né? Mas essas enchentes eram recorrentes. Agora nós estamos com uma década sem uma grande enchente. Casas, comércios e até o mercado do pescado ficaram submersos. Quem resistiu não acreditou no que estava vendo. Meu nome é Zenaide. Com essa enchente que deu aqui em Rondônia e Porto Velho, eu consegui perder tudo que eu construí em 28 anos. Jamais imaginei que ao envelhecer passasse por um momento tão terrível como estou passando. Perdi minha dignidade de homem. Passarela. Para a família se deslocar de uma casa para outra, só pelo telhado. E depois dessa enchente, o que mais se vê por aqui é esse emaranhado de fios, porque a energia foi cortada por uma questão de segurança, mas as pessoas não querem ficar sem energia e acabam fazendo essas gambiarras. O engenheiro da Defesa Civil, Pedro Castilho, na época, trabalhou como voluntário durante a enchente. A maioria da população, grande parte, não queria sair. Foi difícil para tirar de casa? Foi difícil. Muitos falavam, eu moro há 60 anos aqui, nunca se encheu. Falei, mas esse ano é diferente, esse ano está chovendo mais do que o normal. Tanto que choveu 200% acima da média de chuva durante 90 dias. Essa foi a causa do transbordamento e esse nível máximo até hoje que o rio chegou. Esse local que nós estamos aqui agora no Cainágua ficou debaixo d'água, né? O senhor chegou a estar por aqui também, nesse período bem na marca histórica? Sim, felizmente nós tivemos aqui num dia crítico. Por exemplo, o rio ia subindo e na época nem todo mundo tinha o planejamento ou os locais de alagação dos riscos. No Triângulo, água nos trilhos. Famílias enfrentando o rio. Patrimônios destruídos. Aqui no bairro Triângulo, um dos mais antigos de Porto Velho, também várias famílias foram atingidas com a cheia. Só para a gente ter noção, estamos chegando agora nesse espaço onde funcionava a Associação de Moradores do bairro do Triângulo. Olha só como é que está o local 10 anos depois. E para a gente ter noção de como ficou por aqui, ainda existe a marca da enchente de 2014. Eu quero só que as pessoas sintam
porque realmente a gente está sentindo. A gente não queria sair de lá. Hoje a minha mãe, cheguei lá, minha mãe estava dentro d'água, e eu tinha ajudado tanta gente e não tinha ajudado a minha mãe. Pensava que ela já tinha saído, só que ela não tirou nada. Mas ela é uma pessoa que nem eu, ela falou, meu filho, deixa lá, o que for lá, pode deixar, porque eu não quero mais morar lá. Lembranças de um período que parecia impossível de acontecer. Marcas que nem o tempo foi capaz de apagar. Eu acho que se a gente não entender o funcionamento do rio, a gente nunca vai poder entender a cidade, né? Essa cidade nasceu e se desenvolveu vinculada ao rio. E precisa do rio para continuar existindo. A gente tem que prever que o Madeira tem cheias seculares, certo? Outra igual a de 14 eu não vou ver, porque ela acontece, segundo as estatísticas, há 130, 150 anos. Mas pode vir uma o ano que vem de 1 metro a menos. Do Madeira, nada, dá para você desconfiar mais. Tá, então você acompanhou esse primeiro episódio, a grande enchente, 10 anos depois. Já deu para a gente ter noção, né, de como ficou principalmente aquela região do Cainágua, do Triângulo, bairros históricos aqui da nossa capital, com esses depoimentos fortes de quem viveu aquele período e reportagens antigas que contaram um pouquinho do drama desses moradores. A gente sabe que foi um período complicado, por isso que a gente preparou um pouquinho dessas reportagens. Foi só o primeiro episódio, até sexta-feira nós vamos passar ainda por muitos outros locais, inclusive já fazer um convite para você não perder o segundo episódio amanhã. Nós vamos contar um pouquinho e mostrar como é que ficou o complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e também mostrar as pessoas que lutaram para a preservação daquele local, tá bom? É o segundo, esse foi só o primeiro episódio, ainda até sexta vamos contar muitas histórias sobre isso. Lembrando que tem toda uma produção por trás para a gente levar sempre as melhores imagens, os melhores conteúdos. Produção, Carlos Sabino, imagens, Gladson Souza, edição, então, da reportagem do João Paulo e também a nossa chefe que autorizou a realizar essa série, Kétila. Obrigado, então, a todos que estão envolvidos e a todo mundo aqui por essa participação tão importante, esse assunto, 10 anos, então, da cheia histórica do Rio Madeira. Siga o YouTube canal SIC TV, rumo aos 300 mil inscritos.